Bem, vou fazer uma descrição sobre o que eu julgo que deve ter acontecido com o barco Cavalo Marinho, baseado nas informações que eu tenho de tempo e etc. Conheço bem a Baía de Todos os Santos e conheço o transporte de Salvador para a Ilha de Taparica e vice-versa desde 1964, por aí. Fiz muito aquela travessia em Saveiros à vela. Depois as coisas foram se modernizando e se usando diversos tipos de barco, ferries, etc e tal, até os dias de hoje. Tá? Então conheço bem, conheço as condições de tempo e as condições físicas do local. Posso dar uma opinião técnica baseada nas informações que eu tenho. O professor Emílio me pediu que eu fizesse uma análise técnica. Eu fiz uma série de pesquisas de meteorologia sobre o barco e etc e tal, e vou descrever. Antes eu quero fazer uma breve descrição. Salvador, no passado, foi o maior centro de construção naval do mundo. Na época do Brasil colônia, quando Salvador era a capital, os maiores navios de transporte mercante de guerra do mundo eram feitos no Brasil. Os maiores eram, da época, chamavam-se carracas. Deslocavam 2.000 toneladas, para a época eram uns monstros, né? Hoje nós temos um navio de 400.000 toneladas, transportando petróleo e minério. A Vale do Rio Doce usa isso para exportar para a China, etc. Trabalhei em barcos de todo tipo, desde pesqueiros, de oceano, de alto mar, até graneleiros, oleóis, navios de 400.000 toneladas, de todo tipo. Conheço bem a costa do Brasil e posso dar uma opinião baseada em experiência. Não sei tudo, porque os dados ainda não me foram, os dados concretos e corretos não me foram fornecidos, mas posso fazer uma análise baseada na experiência. Bem, os barcos, a construção dos barcos em Salvador, principalmente barcos de madeira, os barcos de madeira têm uma característica. Barco abaixo de 20 metros, eles não são feitos uma série de exigências, não se exige uma série de testes. Barcos de 20 metros acima, eles têm regras pétreas fixadas na sua construção, fixadas no solo, que é a Convenção Internacional de Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Aquilo que não está nos solas é feito de forma empírica e artesanal, que é o caso desse barco Cavalo Marinho. Ele é um barco totalmente artesanal. Ele pode ter um projeto que vai ser um design só, não é um projeto feito por um engenheiro naval, onde se faz todos os cálculos de coeficientes de bloco, linhas de baliza, e etc, etc, etc. Existe muito, o projeto de um navio bem feito demora de 2 a 3 anos de cálculos. Então, um barco de madeira de pequeno porte é feito praticamente a olho, né? No passado, os portugueses usavam uma técnica de construção, que tudo era feito em madeira no passado, né? Foi quando surgiu a madeira de lei, que as madeiras que eram usadas em construção naval na Bahia pertenciam ao rei. Então se marcava a árvore com uma determinada marca da coroa e quem cortasse uma árvore daquela podia ser até condenado à morte. Daí o nome madeira de lei, surgiu aí. Todas as madeiras duras e resistentes eram marcadas. Por isso que hoje as matas da Bahia quase não têm madeira de lei, porque tudo foi gasto no passado, né? E até no presente também. Mas vamos continuar sobre a construção naval. Os portugueses trouxeram uma técnica que era a técnica do graminho. O graminho era uma pequena tábua onde se tinha uma série de linhas que davam as proporções de diversos tipos de barco. Os saveiros são feitos com graminho, né? Os saveiros são feitos com graminho e pode observar que quase todos eles seguem o mesmo formato. Os construtores antigos ainda usam o graminho. Os modernos fazem a olho, né? Acham que sabem, etc. e tal. Então e a maioria dos barcos que transportam passageiros são cascos copiados de barcos pesqueiros, entende? São barcos que não são próprios para transporte de passageiros. Eles são barcos em V, casco em V,
E tem a polpa arredondada, tem que ser em V para cortar um pouco a água em alto mar, né? Porque tem ondas, etc. e tal. E tem que ser um pouco fundo, porque o gelo vai lá embaixo, né? A maioria dos barcos usados em transporte de passageiros pequenos os seus cascos são muito parecidos com os cascos de pesqueiros. Não são cascos que dêem uma boa estabilidade estática e dinâmica. Não são mesmo. Principalmente com carga humana, que é a carga mais trabalhosa que dá, é a carga humana, porque ela se movimenta, né? Muito bem. Então vamos falar agora do cavalo marinho, propriamente dele, né? Barco de madeira, transporte de passageiros. Não sei quantos passageiros. Pelo que eu observei, ele tem feito o casco de madeira e o casario também de madeira. Não é um barco muito largo. O que dá a largura de um barco, em função do comprimento, dá estabilidade estática. Quanto mais largo o barco for, tiver mais boca, né, ele tem mais estabilidade estática, né? Dependendo do formato do casco, ele mesmo largo, ele pode ter mais ou menos estabilidade dinâmica, quer dizer, a estabilidade em movimento. Os cascos largos, que começam largos, depois fazem um bico para baixo, e onde os motores e tanques são colocados lá embaixo, esses cascos puxam o centro de gravidade para baixo, aumentando o braço de adriçamento, quer dizer, a capacidade que o barco tem de se levantar depois de um balanço. O cavalo marinho é um barco como outro qualquer, e ele, com certeza, sua curva de estabilidade não é apropriada, porque se fosse não teria virado. Segundo se sabe, a onda deveria ter uns 2 metros, etc. e tal. Isso não é... E as ondas que entram pela boca da barra não são ondas que estão em arrebentação. Ondas em arrebentação só em lugares muito rasos. Então o barco estava navegando em lugar muito raso, que a onda veio e começou a se quebrar. Porque encontrou alto fundo, ela levanta e começa a quebrar. Então isso aí depende, isso aí tem um pouco do aspecto falta de prudência de quem pilota. Esse acidente aconteceu porque uma série de variáveis se somaram, né? E também teve o fato do mar estar grosso, né? Quando as ondas são muito fortes, nós temos que adotar uma postura de navegação que chama-se navegar em capa rigorosa, que a gente muda o ângulo do barco conforme as ondas e diminui a velocidade para evitar choques muito fortes. Então, provavelmente, né, se foi uma onda isolada, isso não poderia ser previsto. Mas se eram várias ondas, o capitão do barco, o mestre do barco, deveria ter tomado esse cuidado, navegar ligeiramente em capa, porque isso amenizaria os balanços, né? O vento, o movimento dos passageiros também é afetado. Então o que que ocorre? Um barco dentro d'água, ele desloca, está aqui o casco, quando se coloca na água, ele afunda e afasta a água. Então, o peso daquela massa líquida deslocada é exatamente o peso do barco. O barco tem um G, que é um centro de gravidade, que é fixo, e que ele se torna variável quando você adiciona pesos. Então, por exemplo, um barco puro, só o casco, um casario, ele tem um centro de gravidade. Aí foram lá e colocaram um motor com um eixo e um hélice, que somou peso. Como o motor geralmente é muito baixo, ele puxa o G para baixo, ele aumenta a estabilidade do barco, tá? Coloca um tanque de combustível. Se o tanque de combustíveis forem baixos, ou até abaixo do motor, que pode ser feito, ele também vai puxar o G para baixo e vai aumentar a estabilidade, né? E existem barcos que, devido à estabilidade não ser muito boa, se bota lastro fixo, se coloca concreto no fundo, bem no fundo, concreto fixo com parafusos ou pregos, né, se joga, e ele puxa mais o G mais para baixo ainda. Barcos que não têm a curva de estabilidade ideal, tem que se colocar lastro fixo lá no fundo, para aumentar o G, o GM, tá? Muito bem. O G é o centro de gravidade do barco. Quando você coloca motor, combustível, tripulação e passageiros, o G se modifica. Por quê? Uma pessoa em pé tem o seu centro de gravidade um pouco mais de 1 metro de altura. E a gente faz o cálculo por pessoa de 75 quilos. 100 pessoas, 7.500 quilos. Né?
seria adicionado no barco. E essa carga se movimenta, as pessoas sentam num banco ali, um vai do lado direito, outro vai do lado esquerdo, etc. E essas movimentações fazem com que o G varie. Tá? No caso do cavalo marinha, não sei quantos passageiros, mas com certeza os passageiros estavam sentados. E isso puxou o G para cima, porque fica acima do convés. Tá? Muito bem. O M, a água deslocada também tem um centro de gravidade e um centro de flutuação. Tá? O centro de flutuação chamamos de M. Fica num determinado ponto. Faz de conta que isso aqui é o bloco de água que foi deslocado pelo casco. Ele vai ter um ponto de aplicação da força de empuxe. O que é a força de empuxe? Então, vou explicar. É a lei de Arquimedes. Todo corpo mergulhado na água sofre uma força de baixo para cima na mesma proporção da água deslocada. Então, se você coloca um bloco de cimento dentro da água, ele afunda. Né? Um bloco de ferro, ele afunda. Se você transformar esse ferro numa chapa fininha e dobrar as pontas para que a água não invada, entendeu? E você faz um casco. Então a força de empuxo se aplica numa área maior e faz com que aquele bloco de ferro que afundava não afunde mais e flutue. É a mesma coisa o barco. Entendeu? Se você pode fazer barco até de concreto, já se fez. Na Segunda Guerra Mundial tinha navios feitos de concreto. Tá? Mas devido à área do casco, eles flutuavam e flutuavam muito bem. Tá? Então, você tem o G, centro de gravidade do barco, o M, que é o centro de flutuação, centro de aplicação da força de empuxe, a força que empurra o barco para cima, faz ele flutuar. Quando o M, que é esse metacentro, que é o centro da massa líquida deslocada, se desloca, ele forma, com o balanço do barco, etc., ele forma um pequeno arco. As linhas que saem desse arco, as bissetrizes, elas se encontram num determinado ponto, onde é o ponto de aplicação do empuxe, da impulsão que faz o barco flutuar. Então nós temos um barco que está no porto, carregado, com óleo, diesel, tripulação e com determinado número de passageiros, X passageiros. Isso fez com que o G, vamos supor que os passageiros estejam divididos em duas partes iguais. Uma parte do lado direito, dos bancos do lado direito, e outra parte do banco do lado esquerdo. Tá aí, o barco está em equilíbrio, na vertical, tudo direitinho, tá? Em perfeita estabilidade. Aí ele sai para navegar, como foi no dia 24 pela manhã. No dia 24 de manhã havia um escoamento anticiclônico em cima da Bahia. Nós tínhamos a sudeste da Bahia, nós tínhamos uma linha de alta pressão com 1016 milibares. E mais ao norte nós tínhamos uma frente fria mista com uma frente quente, que com certeza era um centro de baixa. E para o interior da Bahia nós tínhamos uma baixa. E uma frente fria que vinha do sul. Com certeza os ventos eram de sueste. Eu não tenho o boletim meteorológico da Marinha, da costa da área Eco, que é a área que vai de Caravelas até Bahia, mas com certeza o vento era de sueste. Isso significa que as ondas que se formavam na pista do vento estavam entrando direto pela Barra da Bahia, que fica ligeiramente apontada para o sueste. Muito bem. A ilha de Itaparica, né, ali em Mar Grande, da onde saem as lanchas iam fazer um rumo de ligeiramente nordeste, nordeste ou nordeste. Isso significa que a lateral dela, o lado direito dela, o lado de boreste, estava apontado exatamente para sueste. Isso significa que as ondas vinham paralelas à sua borda direita. Então, quando a onda tocasse no barco, ela ia ter maior área. Se ela batesse de proa, a proa cortava ela. Mas batendo lateralmente, ela teria maior área e os choques, e haveria uma impulsão pela própria onda. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o barco estava numa determinada posição, que as ondas começaram a se levantar, entrou água no barco. O que os passageiros do lado direito fizeram? Correram para o lado oposto para não se molhar, perfeitamente natural. Quem não é do mar não sabe que isso é perigoso. A pessoa faz para não se molhar. Ela está indo para Salvador, ela não quer molhar os pés, a roupa dela. Ela foi para o lado de lá, para o lado esquerdo. O que aconteceu? O centro de gravidade, que estava no centro, se deslocou para o lado esquerdo. Ok? O que fez o barco inclinar? Aumentou a área lateral. Quando o barco fez isso,
Ele aumenta a área lateral. A onda veio, segundo as testemunhas, devia ter 2 metros ou mais, bateu aqui. Então o movimento do balanço do barco, com a inclinação para lá, e mais a onda que bateu aqui, fez o barco rolar. Com certeza foi isso. Tá? Agora vamos falar de segurança. Poderíamos transformar isso numa viagem com o pessoal bem molhado, mas se houvesse uma orientação e medidas de segurança. Imagine que os passageiros, devido às condições do mar, fossem obrigados a colocar seus salva-vidas, que eu acho uma coisa de bom senso. O capitão do barco ele está com carga humana, ele é responsável pelas vidas humanas que carrega. Tanto que a legislação, Código Internacional Marítimo, deixa bem claro que o capitão é o último a abandonar o navio. Por quê? Porque cabe a ele todas as medidas de segurança e cabe a ele as ordens que vai dar para a tripulação para tomar as medidas de segurança, arriar a baleeira, ajudar a tripulação, os passageiros a botar colete salva-vida, etc, etc, etc. Todas as medidas que se tomam normalmente. Ele fez isso? Não. Primeira coisa. Segundo, houve algum tipo de orientação aos passageiros antes da saída? Não, não se fez. Com certeza os passageiros, se desse um colete salva-vida para o passageiro, ele não saberia colocar, aquilo é cheio de tira, entendeu? Quem nunca usou encontra dificuldade. Então, as medidas de segurança devem ser tomadas quais? Primeiro, toda viagem, como se faz nos aviões. A aeromoça não vai lá para frente e ensina a gente usar máscara e etc. No caso do avião, fazer um pouso forçado ou ficar despressurizado. Muito bem. No barco tem que fazer alguma coisa relativa aos sinistros do mar. Então tem que se explicar que a movimentação dos passageiros no barco não deve ser feita, todo mundo deve ficar sentado, que como se veste o colete? Vai um tripulante lá, o marinheiro pega um colete de adulto e veste rapidamente, que um colete tem que ser vestido no máximo em 2 minutos. Mostra como se veste um colete rapidamente. O que é que acontece? Os passageiros ficam com essa imagem na memória, eles não vão esquecer na viagem. Eles vão esquecer 2, 3 dias mais. Mas naquela viagem ele está com a imagem. E aponta onde estão os coletes. Explica. Os coletes têm que estar no lugar exatamente fácil de ser retirado. Tira, calça, aperta a cinta, pronto. Está protegido. Ele não vai afundar. Entendeu? Ele não vai afundar porque o colete é feito de forma a manter a pessoa flutuando com a cabeça para cima. Com a boca para cima. Você fica assim na água. Essa é a forma que o colete é construído. Então não há perigo. Tem colete para adulto e tem colete para criança. Então esse tipo de orientação deve ser feito toda vez que o barco vai fazer a travessia. Principalmente nos dias que o mar está mais revolto. Tanto de um lado como de outro. Isso tem que ser obrigatório e o barco deve receber uma multa violenta se não o fizer. Por mais chato que seja. Eu estou cansado de voar de helicóptero, estou cansado de voar de avião. E toda vez que vai se voar de helicóptero, tem um briefing de 15 minutos explicando como as pessoas devem se portar do helicóptero, no caso dele pousar no mar, porque a turbina do helicóptero é em cima. Quando ele posa na água, a primeira coisa que ele faz é virar de cabeça para baixo. E todo mundo tem que saber sair de dentro do helicóptero com ele de cabeça para baixo. Okay? E todos nós vestimos um colete. Só que o colete é diferente, é um colete a ar. Qualquer coisa você puxa aqui um pardinho e ele infla. Só que você vai inflar depois que sair do helicóptero. Então você passa um briefing disso tudo para você. Se o helicóptero pousar, quando você vai para a plataforma pousar na água, você não vai morrer afogado, porque você sabe o que fazer. A mesma coisa se faz com os passageiros. Isso deve ser obrigatório. Isso é uma das regras de segurança que deve ser criada e cobrada. Cabe à capitania dos portos criar as regras, as normas, né? Ao Departamento de Postos de Costa e fazê-las cumprir, não permitir o jeitinho brasileiro. Entende? Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar do Brasil. É muito comum você chegar no sinal, o sinal está fechado, não tem ninguém passando, o teu vizinho ali do lado, avança o sinal. Não, nós temos que ter disciplina, fazer as coisas direito. Uma das coisas que eu aprendi morando em diversos países, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, o povo respeita as leis. Você chega em Nova York, você está no sinal, 1h da manhã não tem um gato pingado na rua, ele espera o sinal abrir e vai embora. Ele não avança o sinal. E se quem dera o brasileiro fizesse isso, né? Nós íamos evitar muita coisa.
Então eu acredito que novas regras de segurança devem ser criadas, novas regras